Bom, pessoal, vamos lá? Vamos falar hoje sobre a área da superfície de uma pirâmide. Então, vamos lá? Sem perder tempo, vamos ver. Ó, as pirâmides, elas têm umas características muito peculiares. As laterais da pirâmide sempre são formadas por triângulos, certo? E nós temos aqui, ó, pirâmides regulares, né? Aquelas que têm as faces laterais todas iguais. Temos também as pirâmides oblíquas, só que são essas pirâmides inclinadas, só que ela não vai ser objeto de estudo, né, para a gente agora. Nós vamos trabalhar somente com as pirâmides regulares, que são aquelas que têm as faces laterais iguais e você tem aqui o topo perpendicular à base. Então a pirâmide ela tem uma base, né, e as laterais são formadas por triângulos, bem facinho de fazer. Por exemplo, essa aqui é uma pirâmide de base quadrada e essa aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Então, para a gente calcular a área dessas pirâmides, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que calcular sempre a área de triângulos e também vai ter que calcular a área dessas bases. E para encontrar as arestas dessas bases e dessas faces laterais, vamos usar muito o Teorema de Pitágoras. Por que nós vamos usar muito o Teorema de Pitágoras? Porque o Teorema de Pitágoras trabalha com triângulo retângulo, né? Nós temos aqui a hipotenusa, Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Se você olhar numa pirâmide, nós temos algumas características, ó. Aqui nós temos vários triângulos, por exemplo, nós temos o triângulo VOA. Ó, o triângulo VOA, ele é retângulo aqui, ó, do ponto O, tá? Nós temos o triângulo aqui, por exemplo, o né? Nós temos aqui o triângulo VMA. Ó, nós temos o triângulo VMA, nós temos o triângulo VMB, ó, VMB. Então a gente tem vários triângulos. Nós temos o triângulo VOM, ó, VOM. E o que tem em comum esses triângulos? Todos eles são triângulos retângulos. Então a gente vai poder trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Agora vamos entender algumas particularidades das pirâmides. Vamos entender aqui rapidinho para a gente fazer cálculo. Olha só. A pirâmide tem alguns segmentos que a gente vai dar nomes peculiares. Ó. Toda pirâmide tem uma base e toda base tem um centro. Aqui no caso estou chamando de centro O. A distância do centro O até o vértice da pirâmide a gente chama de raio da pirâmide. Ó, chama de raio da base da pirâmide, certo? A distância do centro da base até o ponto médio, o que é ponto médio? É porque esse ponto M está dividindo a distância de A a B em duas partes iguais, ó. AM, né, é igual a MB. São duas partes o quê? Iguais. Então isso aqui é ponto médio. Então a distância do centro, né, centro O, até esse ponto médio a gente chama de apótema. Esse Mzinho aqui, ó, a gente chama de apótema da base. E a distância do topo da pirâmide até esse ponto médio a gente chama de Pzinho ou qualquer outra letra, também é chamado de apótema, só que é chamado de apótema da pirâmide. Então a gente tem duas apótemas, apótema da base e apótema da pirâmide. E o que seriam essas apótemas? É a distância do centro até o ponto médio do lado. Por exemplo, aqui nessa pirâmide aqui, por exemplo, ó, esse aqui seria, esse tracinho seria a apótema da base, aí eu tenho vários, ó. Tenho esse, todos ligando o ponto médio dos lados. Eu também tenho essa distância aqui, ó, do centro até o vértice, ó. Isso aqui, ó, é chamado de raio da base, tá? E eu tenho também, ó, a distância do topo até esse ponto médio. Isso aqui é chamado de apótema da pirâmide, tá? Chamado de apótema da pirâmide. Vamos ver isso, então, como é que a gente calcula isso olhando nesses desenhos. Ó, veja em uma pirâmide regular pentagonal a aplicação da relação de Pitágoras. Então, Pitágoras, né, a gente vai usar essa forma. Se você observar nessa pirâmide, eu tenho o centro da base, aqui eu tenho o ponto médio do lado e eu tenho o triângulo MAO. Então, esse MAO eu posso, ou OMA, né, eu posso usar o quê? Teorema de Pitágoras, ó, aonde Pitágoras sempre começa com o raio, sempre. Nunca pode começar com raio, não. Sempre começa com a hipotenusa. Tá? No caso desse triângulo aí, quem seria nossa hipotenusa?
A nossa hipotenusa seria, né? Bom, o que mais a gente tem aqui? A gente tem o triângulo VMA, ó, VMA, eu tenho outro triângulo retângulo, só que agora quem é que está de frente ao ângulo de 90 graus? Seria esse lado 1 aqui, ó. Então esse lado aqui é a minha hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Mas de onde eu tirei esse L sobre 2? É porque se o lado aqui, ó, vale L, e aqui eu estou dividindo no meio, significa então que esse pedacinho aqui, ó, né? Esse pedacinho é o lado dividido por 2, é a metade. Aqui, ó, esse pedacinho é lado dividido por 2. Por isso que fica L sobre 2 ao quadrado, no caso dessa parte. Aqui, ó, quem seria a hipotenusa nesse triângulo? Seria o L1, por isso que ele começa com L1, tá? Aí o cateto é H, o outro cateto é R, certo? Bom, agora a gente tem aqui o outro triângulo, né, o VOM, e também usamos o Teorema de Pitágoras. Ou seja, o Teorema de Pitágoras ele é usado o tempo inteiro quando a gente quiser descobrir algum dos lados que for necessário para o cálculo. E como as faces laterais são triângulos, né, as faces laterais são triângulos, então a gente usa bastante a forma da área do triângulo, que é base, né, vezes a altura, né, a altura H, dividido por 2, para calcular o quê? As faces laterais, ok? Então, olha só, nós temos na pirâmide a superfície lateral, que são formados por triângulos, e então para calcular a área lateral, basta calcular a área desses triângulos. Por exemplo, nessa pirâmide aqui, ó, ela é de base pentagonal. Então, ela é formada por 5 triângulos. Então, eu vou calcular, ó, base vezes a altura dividido por 2 e multiplico isso aqui por 5. Aí eu vou achar o quê? A área lateral, né? Que estão 5. Se for esse aqui, eu multiplico aqui por 4. Por quê? Porque eu tenho 4 triângulos. Se for nessa pirâmide aqui, ó, de base triangular, eu vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 triângulos, tá? E depois eu somo a área da base. O que seria a área da base? A base vai depender, ó, eu tenho triângulo, eu calculo a área do triângulo, se for quadrangular, eu calculo a área do quadrado, se for pentagonal, eu calculo a área do pentágono. Então, a área total vai ser sempre assim, ó, a área da base mais a área lateral, que vai depender de quantos o quê? Triângulos é formada essa área lateral, tá? Vamos ver um exemplo. Ó, qual é a área total? Então, vamos lá. Para mim calcular a área total, né, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da área da base mais a área lateral. É isso que eu vou precisar. Vou pegar aqui de outra cor e vamos calcular. Então, eu preciso somar essas duas coisas, né? Então, vou começar pela área da base, que é a mais fácil. Ele está dizendo o seguinte, ó. A área total de uma pirâmide regular tem 3 metros de altura. Então, aqui é 3. E a base é de perímetro 8. O que seria isso? Então, quer dizer que eu tenho um quadrado, né? E aqui eu tô somando todos os lados, o perímetro dela vale 8. Então quer dizer que cada lado vale 2. Ó. Por quê, professor? Porque perímetro é a soma de todos os lados. Seria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá um total de 8. Então quer dizer que o perímetro ser 8 metros, cada lado desse tem que valer 2. Então agora eu já tenho a área da base. Ó. A base não é um quadrado. Se é um quadrado, é só multiplicar, ó, lado vezes lado, né? Lado vezes lado, comprimento vezes largura. Então, calculando a área da base, vai dar 4. Então, já posso substituir aqui, ó. A área total, aqui é 4, mais, né, a área lateral. Bom, a lateral é um triângulo, certo? Então, vamos lá, vamos tentar encontrar aqui a área desse triângulo. O que eu tenho? Eu tenho essa altura e eu tenho aqui, ó, uma linha até o ponto médio. Deixa eu tentar achar o ponto médio aqui. Ó, traça essa linha bem aqui. Ó. Se aqui vale 2, significa que a metade ó, é 1, aqui é 1. Então, ó, se você analisar, aqui é 1, aqui também vai ser 1, certo? Então, aqui eu vou ter um triângulo assim, ó. Triângulo desse jeito aqui, ó. Onde aqui vai ser o 3. Vamos colocar um nomezinho para ficar mais fácil. Ó.
Aqui, ó, é o vértice A, aqui eu vou chamar de O, e aqui eu vou chamar de P, tá? E aí eu vou ter a distância de O, de A até P. Essa distância aqui, ó. Então, aqui eu tenho o A, aqui o O e aqui o P. Você vai perguntar, professor, mas para que você tem que calcular isso? Porque é o seguinte, ó, a área lateral, ela é assim, ó. Eu tenho que calcular a base e a altura, certo? A base, eu já sei, a base vale quanto? 2. O que eu preciso é a altura, porque a área é assim, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Base, eu já sei. Então, a área vai ser 2 vezes a altura dividido por 2. Falta encontrar essa altura. Que altura que eu estou falando? Estou falando dessa altura aqui, ó. Chama aqui de H. Essa alturinha aqui de verde, ó. Eu não tenho. Então, aqui eu vou ter, olha, um triângulo. AOP. AOP. Eu sei que aqui vale 3, aqui vai valer 1. Observe. Aqui é metade, ó. Então, aqui é 1, aqui é 1. Então, esse pedacinho aqui também vale 1. Porque o outro pedacinho do lado de lá, ó, também vale 1. Estou dividindo aqui no meio. Então, aqui vai ficar, ó, H. Então, calculando, ó, H ao quadrado, Pitágoras, ó, é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 9 mais 1. Conclusão, H é igual a raiz de 10. Pronto, cheguei à conclusão que esse H aqui, ó, é raiz de 10. Então, substituindo aqui, aqui vai ser raiz de 10. O que eu posso fazer? Cortar esse 2 com esse 2. Então, a área da base, ou desculpa, a área de um triângulo, né? A área de um triângulo, vou colocar assim, ó, é raiz de 10. Só que eu tenho quantos triângulos iguais? São quantos triângulos iguais a esse aqui, ó? Eu tenho 4, né? São 4 triângulos iguais. Então, a área lateral, deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, quer dizer o quê? Que a área lateral ser 4 vezes a raiz de 10. Pronto, essa aqui é a área lateral. Então, agora eu posso somar tudo, ó. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Área total, eu tenho área da base, tá aqui. Essa aqui é a área da base. 4. Mais a área lateral. A área lateral é 4, raiz de 10. Como a raiz de 10 não tem raiz exata, né? Então a gente deixa assim. Essa aqui seria a resposta. A área total é 4 mais 4 raiz de 10. Se pudesse calcular a raiz de 10, aí eu multiplicaria e somaria e dava uma resposta só. Ok? Então essa aí é a resposta para o exercício. Vamos pegar um exemplo do livro. Exemplo da página 190. Tá? Diz o seguinte. Uma pirâmide regular hexagonal tem 8 centímetros de altura e a aresta da sua base mede 4 raiz de 3. Calcule a área total. Bom, antes da gente começar, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que a área total vai ser a área da base mais a área lateral. O desafio aqui é achar essas duas áreas aqui, a da base e a lateral. Então vamos lá. Se a base, vamos começar pela base. A base é um hexágono. Se ela é um hexágono, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, o que, ó? Triângulos equiláteros. E a gente já sabe que a área do triângulo equilátero é essa formulazinha aqui, ó. Então aqui, ó, é a área que nós vamos usar. Então eu vou pegar essa área aqui, multiplicar por quanto? Por 6, né? Porque tem 6 triângulos iguais. Aí eu vou encontrar a base. Então vamos calcular ela bem aqui, ó. A área da base vai ser, deixa eu pegar até de outra cor. Vamos calcular assim, ó. A área da base vai ser 6 vezes lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Beleza, agora vamos ler o exercício. Ó. Uma pirâmide regular hexagonal tem 8 centímetros de altura, então quer dizer que o Hzinho lá, ó, vale 8, né? E a aresta da sua base mede 4 raiz de 3. Então, cada uma dessa aresta aqui, ó, é 4 raiz de 3. Por quê? Porque é uma pirâmide regular. 4 raiz de 3. Então, esse Lzinho aqui vale 4 raiz de 3, 4 raiz de 3.
Então, a sua base é um hexágono. Então, quer dizer que cada lado, cada L aqui, ó, isso aqui é L, aqui é L. Como o triângulo ele é equilátero, lá dentro também vai ser L, também vai ser L. Ou seja, o lado do meu triângulo equilátero é L. E esse L vale 4 raiz de 3. Então, é só substituir, ó. A área da base vai ser 6 vezes 4 raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado, né? Vezes raiz de 3, né? Que é o que está na fórmula, dividido por 4. Então, a área da base vai ser 6 vezes 4 ao quadrado, é 16. Vezes a raiz eu corto com o quadrado, fica 3. Vezes a raiz de 3, que é o que está aqui fora, dividido por 4. Então, o que eu vou fazer? 16 dividido para 4, então dá para simplificar. Posso cortar esse com esse, então aqui vai ficar. Então, conclusão que eu chego, que aqui vai ficar a área da base é igual a 6 vezes 4 vezes 3 vezes raiz de 3. Então, a área da base é igual a 6 vezes 4, 24, vezes 3, que vai dar 72, raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, chegamos à conclusão que essa aí vai ser a área da base. Pronto, já matamos a charada aqui, ó. Essa área da base vai ser 72 raiz de 3, ok? Agora vamos para o próximo desafio. Vou apagar aqui. Decora aí, ó, 72 raiz de 3. Vamos colocar aqui, ó, área da base 72 raiz de 3. Pronto. Agora vamos calcular a lateral. Ó, lateral. Vamos calcular. O que eu preciso saber aqui nessa lateral? Bom, primeira coisa é que na base aqui, ó, esse aqui é L, aqui também é L e aqui também é L. Mas esse L eu já sei, ele vale 4 raiz de 3 e aqui 4 raiz de 3. E aqui 4 raiz de 3, tá? Então, tudo aqui é 4 raiz de 3, certo? Então, vamos olhar aqui no nosso desenho. Na minha lateral, eu tenho que jogar nessa fórmula aqui, ó. Área lateral, que é essa lateral do triângulo, né? São quantos triângulos iguais a esse? São 6, né? Se é um hexágono, então existe 6 laterais iguais a essa. Então, eu vou pegar 6 vezes essa área aqui, ó, é base, né, vezes altura. Então, a base aqui eu estou chamando de L. Então, vai ser L vezes esse M, né? Então, vai ser, chama de M', né? Dividido por 2, tá? Para não confundir, vamos colocar até outra letra aqui. Vamos colocar de vermelho. Vou chamar isso aqui de X, tá? X, então aqui é X. Então, pronto. Só para não confundir. Então, aqui vou chamar de x. Então, eu tenho base, que é L, vezes o x dividido por 2. Eu multiplico por 6, porque são 6 laterais iguais. Qual que é o desafio aqui, ó? A área lateral vai ser 6 vezes o L. O L eu já sei, ó. Ele me deu aqui, ó. 4 raiz de 3. É a área essa lateral, que é esse mesmo L aqui. Então, esse L aqui é 4 raiz de 3. Então, vamos lá. 4 raiz de 3 vezes x sobre 2. Então, o objetivo agora é encontrar o x, né? Porque senão não tem como achar a lateral. Então, olha só aqui. Vamos encontrar esse x vermelho aqui, ó. Olha para esse triângulo. Vamos chamar aqui de triângulo O. Aqui em cima eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de P. Então, aqui eu tenho A, aqui é O e aqui é P. O que eu tenho? Eu tenho que aqui vale x, né? X, aqui é o H é a altura da pirâmide, essa altura aqui eu sei que vale 8, né? E aqui embaixo eu tenho o M, Mzinho. Esse Mzinho eu ainda não sei, deixa eu pegar outra cor aqui, deixa eu pegar o vermelho. Então aqui eu tenho X, aqui eu tenho M e aqui eu tenho 8. Meu objetivo é achar o X.
Mas se eu jogar Pitágoras, eu tenho que saber esse mzinho aqui embaixo. Esse mzinho aqui, ó. Mas onde é que está esse mzinho? Ele está aqui no meu desenho. Ó, se eu ligar aqui, ó, aqui e aqui, eu vou formar esse triângulo na base, que é esse mesmo triângulo aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que calcular a área desse triângulo? A área desse triângulo não é equilátero. Eu não vou jogar nessa fórmula aqui. Então, se eu jogar na fórmula, vai ficar assim, ó. 4 raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3. Deixa eu fazer direitinho para você entender. Eu estou jogando aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. A área é igual lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui, ó. Por quê? Porque esse triângulo aqui ele é equilátero. Então, olha só. A área é igual a 4 raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa área aqui vai ser 16, né, que é 4 ao quadrado. Aqui eu cancelo. Vezes 3 raiz de 3 sobre 4. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar 4 com 16. Aqui fica 4. E 4 vezes 3, 12, né? Então, aqui, ó, vai dar 12 raiz de 3. Beleza, deu 12 raiz de 3. Mas qual é? Eu quero achar o valor desse mzinho aqui, ó. E como é que eu faço? Eu sei que a outra área de um triângulo, a outra área não é base vezes altura dividido por 2. E quem é minha base? Minha base é o L, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o B por L, que vale quanto? 4 raiz de 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. 4 raiz de 3 vezes a altura. Ó, a base aqui é L e a altura é quem? É M, ó, esse Mzinho. Então, vai ficar assim, ó. 4 raiz de 3 vezes M, que é o que eu quero, sobre 2. Isso aqui é a área, só que eu já calculei, ó. A área dele vale quanto, ó? 12 raiz de 3. Então, aqui é 12 raiz de 3. Pronto, agora é só fazer continha. Continha que eu vou fazer aqui. Eu posso cortar aqui, ó, 4 com 2. Então, aqui vai ficar... Pá, deixa eu voltar. Aqui vai ficar 12 raiz de 3, que é igual, como eu cortei, né, aqui fica 2. Né? Então, 2 vezes raiz de 3 vezes m. O que mais eu posso cortar? Posso cortar aqui o raiz de 3 com raiz de 3, porque vai passar dividindo, aí eu cancelo. Aí isso aqui ficou assim, ó, 12, que é igual a 2 vezes m. Esse 2 passa dividindo, que é igual a meu m. Conclusão, m é igual a 6. M é igual a 6. Pronto. Encontrei o M que eu queria. Esse M aqui vai ser quanto? 6. Ok. Para fechar a conta, ó, a área lateral é tudo isso vezes x. Eu fiz um cálculo aqui, achei o M. Então, substituí aqui, ó. Aqui era o M, vale 6. Então, agora aqui eu posso calcular Pitágoras, ok? Vou pegar aqui de outra cor, para você não se perder. Então, aqui, vou puxar aqui, ó, e vou fazer a continha aqui, ó. Usando Pitágoras aqui, ó. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 64 mais 36. Então, x ao quadrado é igual a 100, né, que eu estou somando. Então, x é igual a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Conclusão, o meu x ele vale 10. Agora eu posso fechar meu cálculo. E fechamos, ó. A área lateral vai ser 6 vezes 4, 24, vezes raiz de 3, vezes 10, dividido por 2. O que mais eu tenho aqui? Ó? 24 vezes 10 dá 240, raiz de 3 sobre 2. Divide, vai dar 120 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, conclusão que eu chego, eu tenho a área da base
Tá aqui, ó, a área da base e a área lateral. Então, a resposta é só somar os dois. Vamos fechar, então, o cálculo? Então, somando os dois, vamos lá. A gente vai ficar assim, ó, deixa eu apagar. A gente vai ter área da base 72 raiz de 3, área lateral 120 raiz de 3. E a área total é o quê? É a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 72 raiz de 3 mais 120 raiz de 3. Somando tudo, ó, somando tudo, vai dar 72 mais 120, vai dar 192 raiz de 3 centímetros quadrados. Se ele der o raiz de 3 valendo 1,7, você multiplica, senão você deixa a resposta dessa forma. Ou seja, recapitulando aqui esse exercício, qual é o desafio? O desafio é você olhar no desenho e ver o que você precisa. O que eu precisava? Eu precisava calcular esse mzinho e esse x aqui da questão. Para quê? Para me calcular a área. Senão não tinha como calcular essa área. E o resto é usar Pitágoras, tá? E aqui algumas fórmulas adicionais que a gente usou nesse exercício, ok? Então, espero que vocês tenham assimilado um pouco e tentem fazer os exercícios. Dúvida é só me procurar. Um abraço.